Olá, para quem não me conhece, eu sou a Ana Januzzi, sou médica, sou mãe da Clarice e tenho um perfil no Instagram para conversar sobre maternidade de todas as suas formas. E tenho aqui esse canal no YouTube para falar uns vídeos mais longos, né, que a gente pode falar um pouquinho mais. Bom, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as falsas indicações de cesariana que a gente ouve por aí. É muito importante que a gente comece o vídeo esclarecendo, gente, que a decisão da via de parto, sim, é da mulher. No final, é da mulher. Mas essa decisão tem que ser uma decisão informada. O que significa ser uma decisão informada? Não é eu, enquanto mãe leiga, que não sou da área da saúde, dar uma olhadinha no Google, achar meia dúzia de coisas e ouvir do meu médico que eu vou colocar o meu bebê em risco se eu fizer um parto normal e aí eu decidir por uma cesariana. Não, isso não é uma decisão informada. Isso, na verdade, é uma decisão que a mulher foi sendo coagida a tomar essa decisão ao longo da sua gestação. Porque quando a gente mente para essa mulher ou esconde dela as informações mais atuais, a gente está fazendo com que ela, com as informações que ela tem em mãos, ela faça uma opção. Mas, na verdade, as informações não são só aquelas. E aí a gente acaba forçando a mulher a escolher o que a gente quer. No caso, o médico que quer que ela escolha uma cesariana porque para ele é muito mais confortável. Então, a ideia da decisão informada é que a gente tenha locais bacanas e com respaldo científico para pesquisar sobre as indicações de cesariana, sobre a fisiologia da gravidez e do parto. A partir de todo esse estudo, a gente decidir qual é a via de parto que a gente quer que o nosso bebê nasça. E tudo bem se você escolher uma cesariana, não é uma obrigação fazer um parto normal, mas pela sua saúde, pela saúde do seu filho, é uma obrigação estudar tudo sobre gestação e parto que você puder e militar e brigar por melhores condições de assistência ao parto no SUS e no particular, para que a gente tenha de fato a escolha como uma escolha, né, e não como uma coação. Mas bom, vamos começar então a falar sobre as principais indicações de cesariana. Eu pretendo fazer isso numa sequência de vídeos, não vou falar sobre todas elas aqui hoje, mas conforme vocês vão me dando feedback, me dizendo quais foram as indicações que vocês já ouviram, a gente vai discutindo sobre elas, tá? Espero que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem pra gente disseminar informação de qualidade. Então vamos lá. Uma das principais indicações de cesariana que a gente ouve por aí e a galera ferrenha acredita que está fazendo o melhor pelo seu filho é a circular de cordão umbilical, né? Circular de cordão é quando o cordão que está no umbigo do bebê conectado à placenta, ele se enrola em algum ponto da criança. Pode ser no pescoço? Pode, mas pode ser na mão, na barriga, no pezinho, pode ser em vários lugares. Quanto maior esse cordão, maior a chance dele se enrolar. Só que se enrolar no pescoço, inclusive, não quer dizer nada. Primeiro porque o bebê não respira pelo nariz e pela boca quando ele está dentro da barriga. Ele está dentro de um saco de líquido, né, de líquido amniótico, e a troca de oxigênio do bebê é feita via placenta, via vasos placentários. Então, ter alguma coisa atrapalhando, que dizem que está enforcando, mas não está enforcando porque não tem ar passando aqui, atrapalhando esse fluxo não faz o menor sentido. Então, isso já cai por terra. Tá? E mesmo que o cordão esteja apertado nele mesmo, como um nó, geralmente, na grande maioria dos casos, o nó é falso, não é um nó verdadeiro. E aí a gente não tem problemas de oxigenação nesse bebê. Porque o que acontece? O cordão, ele tem duas artérias e uma veia. E quando ele dá um nó nele mesmo, agora eu não tô mais falando do cordão apertado no pescoço, porque isso a gente já sabe que não é indicação. Mas quando ele dá um nó nele mesmo, pensa numa linha mesmo, que você pega e dá um nó. Ele, entre as artérias e a veia dele, ele tem uma coisa chamada geleia de Wharton, que faz uma proteção como se fosse um cabo de carregador. Sabe o cabo do fio do fone de ouvido, ou o cabo do carregador que a gente dá um nó nele, mas a gente não consegue dar um nó completo, porque ele fica como se protegido, os fios que fazem a transmissão ficam protegidos por um material que está ali para protegê-los mesmo, de quebrar, de lesar alguma coisa. É a mesma coisa com o cordão umbilical. Pode jogar no Google para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ele tem uma consistência macia em volta dele que o protege desses nós verdadeiros. Então, tanto a circular de cordão no pescoço não tem nenhum impedimento para o parto normal. Até 30% das gestações acontece algum tipo de circular, às vezes umas, às vezes duas. E conforme o útero vai contraindo e a placenta vai descendo junto com o cordão que está no pescoço da criança e dá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Muitas crianças nascem com circular no pescoço e isso não traz nenhum efeito adverso para o parto normal. Então isso já é um grande mito que tem que ser deixado de lado. Então nem a circular nem o nó. O nó verdadeiro de cordão, que é muito apertado, ele não tem associação com
com a necessidade de fazer parto normal. Geralmente ele é um achado durante o trabalho de parto, tá bom? Então falamos da circular de cordão e do cordão umbilical e todas as suas variações. E a mãe que é pequena? Isso também é um mito, assim, muito grande, que a mulher vai para começa a consulta e aí ela tem 1,60 m, 1,55 m, é baixinha, primeiro filho, o médico aqui, cheio de poder, revestido de autoridade, porque é muito importante a gente dizer que quando a autoridade fala pra gente, a gente tem medo, a gente se sente inseguro, isso já atrapalha tudo. O médico revestido de poder, a autoridade vira pra você e fala: mãezinha, você é pequena, né? Você não tem muito quadril, né? Será que vai dar pra fazer um parto normal aí? Não sei. Você não acha que seria melhor a gente não evitar o sofrimento do bebê e fazer uma cesariana? Gente, se um cara que estudou 6 anos, mais 3 anos de residência médica, então ele estudou pelo menos 9 anos, fala um negócio desse pra você, é claro que você vai acreditar. É claro que você vai fazer tudo que tiver ao teu alcance, porque você não estudou, lembra? Então você não sabe se ele tá dizendo a verdade ou não. Tudo que tiver ao teu alcance para o seu filho ter o melhor prognóstico, né? Para ele sair o melhor de tudo daquela gravidez, daquele parto. Então é claro que você vai aceitar o que quer que ele te diga, mas não faz o menor sentido, gente. Os bebês nascem das mães pequenas, das mães grandes, das bacias pequenas, das bacias largas. O médico olhando para você e fazendo o exame de fora, mesmo o exame de toque, não consegue dizer. Já se sabe que o exame de toque para ver como é que é essa bacia da mulher também não diz nada, nem é para fazer, porque não diz nada. O único momento em que a gente pode dizer que o bebê é muito grande para passar pela pelve da mãe é durante o trabalho de parto, numa condição conhecida como desproporção cefalopélvica, mas isso não é visto nem na ultrassom, nem antes da ultrassom, nem com a mulher com 40 semanas, só durante o trabalho de parto ativo, durante as contrações, a dilatação. E aí acontece uma série de coisas, o trabalho de parto não progride, o bebê não desce, aí a gente pode falar em desproporção cefalopélvica, mesmo assim uma condição muito rara. Então se alguém falar pra você que você é muito pequenininha para um parto normal, você pega a sua bolsinha e vai embora, troca de médico, tá? Não deixa essa pessoa ficar contaminando sua cabeça de informação errada, porque uma pessoa que fala isso fala muitas outras coisas e vai querer te dizer muitas outras mentiras pra você ser levada pra uma cesariana, porque a cesariana é muito mais confortável pro médico do que pra mãe, tá bom? Então já falamos da mãe pequena, né, da bacia pequena, da circular de cordão. Agora eu queria falar da hipertensão materna. Mãe que tem pressão alta na gravidez ou antes. Também é uma condição muito associada a cesarianas desnecessárias. Gente, não é para fazer cesariana porque a mãe tem pressão alta. Ah, mas eu tenho pré-eclâmpsia. Não é indicação de cesariana. Ah, mas eu tive síndrome HELP, que é uma variação mais grave, com hemólise e tal. Não é indicação de cesariana. É indicação de tratamento, de acompanhamento juntinho ali, avaliação de hora em hora da mulher que está internada, avaliação da proteína na urina. Tem um monte de avaliações que a gente faz. Não é indicação de cesariana. Se você precisa que esse bebê nasça, você pode fazer uma indução de parto, tá, gente? A gente já sabe que sempre que a gente pode fazer o parto normal, ele tem melhores prognósticos para a mãe e para o bebê. Então não adianta você querer empurrar essa mãe para uma cesariana porque você não estudou, você está desatualizado e acha que, poxa, porque a mulher tem pré-eclâmpsia, você tem que fazer uma cesariana, porque o bebê tem que nascer logo. Não, você pode induzir, essa mãe tem um trabalho de parto lindo, maravilhoso, o bebê nasce e todo mundo fica bem. Então, hipertensão materna, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, mulher que convulsiona, gente, nada disso é indicação por si de cesariana, a não ser que o bebê entre em sofrimento fetal. E aí sim, muda completamente o cenário, não estamos mais falando de uma mãe e de um bebê que estão bem, muda completamente o cenário e você tem que intervir o mais rápido possível e geralmente, se a mulher não tiver com dilatação total ou quase total, o mais rápido é a cesariana. Entenderam? Fez sentido pra vocês? Vamos falar de mais uma coisa que também é muito levada, as mulheres são muito levadas a fazer cesariana por causa disso, que são os sopros no coração ou as anemias da mãe, né? Então, é muito comum a gestante ficar anêmica, inclusive os valores de referência da hemoglobina na gestação, eles mudam, em vez de 12 ele vai para 11, por quê? Porque a mulher, quando está grávida, ela faz uma retenção de líquido muito grande. Então, como se ela tivesse aquele líquido no sangue dela e ele recebesse mais água. É como se você fizesse um suco de maracujá, daquele de caixinha, que você dilui na água. Se você jogar mais água ali, ele vai ficar mais diluído, certo? Você vai ter menos suco para a mesma quantidade de água.
Se você jogar mais suco, aí você volta às proporções iniciais. É a mesma coisa na gestante. Ela tem uma retenção de líquido que é maior do que a produção das hemácias, né? Então ela fica com uma anemia fisiológica, porque eu tenho mais líquido do que as células do sangue. Isso é normal, isso faz parte de toda a gestação de baixo risco. Eu tive, você tem, todo mundo tem. Então, anemia materna, gente, não é indicação de cesariana. Se você tem uma anemia gravíssima, é 9 de hemoglobina, 7 de hemoglobina, enfim, muito mais baixa do que já o recomendado para gestantes, mesmo assim você tem que saber que a cesariana perde até o dobro de sangue do que o parto normal. Então sim, você tem que fazer um parto normal se possível, porque a sua chance de perder sangue com a cesariana é muito maior e piorar a sua anemia consequentemente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E no próximo a gente vai falar de mais mitos de indicação de cesariana.